Bom dia. Eu não sei quem exatamente usou essa expressão, qual foi o psiquiatra ou o filósofo, não tenho conhecimento para isso. Mas eu gosto dessa comparação do elefante na sala. Claro que dentro das terapias, da psicologia, né, esse exemplo do elefante na sala, ele é usado por um outro viés. É o viés do tu fazer que não existe, fazer que não vê, né? Então, assim, a pessoa tem um elefante na sala e faz de conta que ele não está ali. E ela acha que pelo simples sentido dela esquecer que ele existe, ele vai desaparecer. Mas o fato é, literalmente, ele não vai desaparecer, ele vai acabar te trazendo transtornos. E queira tu ou não, independente da tua vontade, as coisas vão acontecer. Ou seja, esse elefante acabará fazendo bagunças ali naquela sala, precisará de comida, tudo isso. Eu já gosto de usar esse exemplo já de um outro viés. A vida, né? A vida que a gente veio programado para ter em família, com os familiares, amigos, propensão a algum tipo de profissão, alguma importância dentro da sociedade, falando coletivamente, isso é o que a gente veio pré-programado para fazer ou para existir. A nossa função social. É normal do ser humano, e é por isso que a gente chegou no grau de evolução tecnológica que temos hoje, né? É normal do ser humano, por ambição e muitas vezes apego, desejo, ele extrapolar o sentido do viver, né? Então ele não se contenta com o que tem, ele quer ter mais, sempre mais. Explicando antropologicamente, isso vem desde a época que começa a agricultura aí, né, na humanidade, né? O processo de agricultura, onde ele quer estocar para não ser pego de surpresa. O caso é que com a ambição muitos estocam além do necessário. Então a partir daí cria-se essa hegemonia na sociedade, onde tudo que eu conheço eu tenho que aprender o máximo suficiente, dominar aquilo a ponto de ter aquilo estocado, caso um dia seja necessário utilizar. Então, assim, eu estou levando a conversa por um lado, agora vou puxar pelo lado da espiritualidade. A espiritualidade nos explica, através das entidades, que temos em nossa vida o exato suficiente para sobreviver e para viver, né? O grande objetivo é viver, né, na sua plenitude. E o viver em plenitude, ele é mal explicado hoje, para a sociedade de hoje, né, que não tem, que vem meio que bitolada numa área urbana e tem tudo pré-programado, né, pelos próprios da sociedade, que tu tem que, quando tem 6 anos de idade, entrar na escola e lá pelos 20, 21 anos, encerra a escola, tem uma profissão, vai trabalhar, e lá pelos 65 tu se aposenta, aí sim tu vai viver. Aí tu vai pescar, aí tu vai pegar tua esposa, vai levar para passear, aí sim tu vai viajar, aí sim tu vai querer ter um sítio para criar galinha, né? Porcos, outros animais. Então, assim, essa sociedade capitalista e urbana, ela distorceu o sentido do viver, né? Em áreas rurais isso não acontecia, tu já vivia em plenitude desde pequeno, se relacionando com a natureza, com as pessoas, com os animais, porque o teu bem mais precioso que tu tinha não era dinheiro, o dinheiro não estava ali, o que estava ali era o sobreviver, então tu tinha o suficiente para a tua alimentação. Um dos grandes exemplos é a criação do freezer e da geladeira, ou do refrigerador, né? Como não se tinha esse processo de estocagem de alimentos perecíveis, no caso das carnes principalmente, então tu tinha que manter o bicho vivo e só o abatia no momento do consumo. Então, assim, a tua relação com esse animal, criar esse animal sadio e bem tratado, fazia com que tu se relacionasse principalmente com esses animais, assim, olho no olho, tete a tete, e criava até um vínculo com ele, né? Não só com os animais, mas com todo o trato e a toda a lida para
que tu pudesse sobreviver e fazer com que a tua família sobrevivesse também. Por que eu estou falando desse assunto? Porque esse ensinamento é da nossa religião, principalmente as religiões africanistas, que cultuam a ancestralidade. Então, quando o candomblé, quando o batuque, quando religiões africanistas vêm dizer temos que cultuar nossa ancestralidade, ela vem nesse sentido. A gente não pode, em hipótese alguma, se tornar robôs mecanizados e programados pela sociedade vigente contemporânea. A gente vive nela, a gente não pode fechar os olhos para ela, mas é como um elefante na sala. O fato de esquecer isso não vai resolver, mas o fato de que tu não pode esquecer que tu tem a tua vida para viver. Então viva intensamente cada segundo, cada momento. A vida é feita de momentos, né? Sempre na descrição de inúmeros filósofos e etc. Aí, querendo narrar o que é o tempo, muitos chegaram ao consenso de que o tempo é dotado ou constituído de momentos. Então são pequenos momentos, um atrás do outro, que fazem o que a gente conhece como tempo. Então, assim, se a nossa vida ela tem um tempo, e esse tempo é em média de 65, 70 anos, que vivamos esses 70 anos em plenitude, desde o começo. Não espere se aposentar para viver, e criar galinha, e criar, plantar alguma coisa, sair para passear com a tua esposa, com o teu marido, com teus filhos, se relacionar. Não espere se aposentar para isso. Pode ser que não dê tempo. Os grandes mestres do capitalismo, ou grandes professores, né, que têm os melhores insights e que escrevem livros que se tornam best-sellers, eles dirão o seguinte: a relação atual e contemporânea é pautada no consumismo, ou no consumo. E quem consome são as pessoas, portanto, domine as pessoas, entenda as pessoas e logo tu será beneficiado pelo consumo que elas têm por necessidade. E assim tu vai vender o produto que elas querem comprar, adquirir, né? Então, entenda as pessoas, o que elas querem comprar e tenha exatamente o que vender para sanar essa necessidade. As relações interpessoais hoje, saindo da relação de consumo capitalista, né? As relações interpessoais hoje em dia elas estão baseadas na questão do consumo. Então é exatamente isso, as pessoas estão se vendendo às ambições das outras pessoas e utilizam isso como uma forma de poder se relacionar com as outras pessoas. Hoje em dia se percebe o que cada um busca e pautado nisso as pessoas se vendem como produtos desse consumo. Então vou dar um exemplo. Fulano gosta muito de sexo, principalmente homem, né? Então a mulher, ela oferece sexo farto de todas as maneiras, de todas as posições, por todos os orifícios, porque assim ela satisfaz o consumo do homem, a ambição desse homem. Ela é o produto sendo consumido por ele, logo ela domina ele porque ele necessita dela nessa relação de consumo. Isso cria um círculo vicioso, porque nem sempre tu vai conseguir fornecer esse produto sadio, intacto e com plenitude, ou que dê satisfação total, porque tudo na vida enjoa, chega um dado momento que só isso não vai ser suficiente, né? Então, assim, o elefante na sala, né? Então, assim, não adianta querer colocar de lado a questão do viver, né? Viver intensamente. Então, quando eu faço consultas para as pessoas, principalmente pessoas que são solteiras ainda, eu explico isso. Ao iniciar um relacionamento, não paute ele no sexo apenas, paute ele no viver, né? Porque é lógico, hoje em dia, na sociedade atual que temos, o sexo já não é mais tão tabu, então no primeiro encontro as pessoas já vão para a cama, né? A partir dali acaba ditando uma regra, que só nos encontraremos para fazer amor. Mais ou menos assim, tá?
Amor até é meio pesado, né? Fazer sexo. E isso acaba que chega um dado momento que o sexo já não é mais suficiente para manter aquela relação. Acabam se separando e aí vem desesperados querer fazer amarração, querer procurar um sacerdote para entender essa questão. E aí eu tenho que tocar nesse assunto. Então, assim, a dica que eu dou para novos relacionamentos, não necessariamente esse caso, é que quando começar, comece por viver. Vá passear, vá no cinema, vá... É aquela coisa bem antiga de 30 anos atrás, 20 anos atrás, onde tu já não ia fazer sexo diretamente. Tu primeiro tinha que pegar na mão, tinha que fazer juras de amor, tinha que conhecer os pais, tinha que convencer os pais de que tu era trabalhador, o homem, né? E bem intencionado, e assim era, né? A filha era o bem precioso do pai e da mãe. E para a mulher, até mesmo a sua virgindade era algo, um tesouro, né? Preservado e muito bem escolhido para quem entregar. Eu não estou falando necessariamente a virgindade em si, mas a partir do momento que tu entrega o que o bandido quer, ele vai embora, né? Ou a relação de consumo, entenda-se desse modo. Um dos temas que eu falo quando atendo casos em que a pessoa me contrata de alguma maneira para servir como um assessorista, alguém que presta dicas, né? Para que a pessoa possa prosperar na vida. Um dos temas que eu falo é a relação de consumo. Tu entendendo a relação de consumo, tu entende como movimentar o mercado financeiro, principalmente, tudo na tua vida, relacionamentos entre pessoais, clientes, etc. Mas tu tem que se colocar como consumidor e se colocar como fornecedor na vida. Então, assim, isso vale como comparação, né? Ou paradigma para qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer coisa. A relação professor-aluno, há uma relação de consumo. Sacerdote e filho de fé, uma relação de consumo, e vice-versa. E uma das provas, por exemplo, nessa questão aí do sacerdote e filho de fé, das religiões, é que o que está acontecendo hoje é que há uma busca por conhecimento, por consumo, consumir conhecimento. E quando o sacerdote não tem mais para dar, né, para fornecer, então esse consumidor de conhecimento, ele simplesmente vaza dali, daquele terreiro, e vai para outro. Quando a busca desse filho de fé, que daí já não é mais filho de fé, seria um consulente ou um cliente, mas se coloca como filho de fé para não ter que pagar trabalhos, então ele chega no terreiro e ele tem os seus problemas, e ele acaba entrando para o terreiro, e assim que ele resolve os seus problemas, né, ele já consumiu o que necessitava, ele também sai do terreiro. Então, assim, vocês veem bem que isso dá para adequar em qualquer situação da vida, né? Filho com pai, na família, mãe com filho, né? Tudo é relação de consumo. E isso a gente emprega na questão de vícios, de outros casos. Mas é claro que isso tem que ser adequado na vida particular de cada um. Cada vida ela é, lógico, individual e intransferível. Então por isso que cada caso é tratado como um caso isolado, né?